Quando falo sobre medo e ansiedade, falo sobre forças que parecem gigantescas quando a mente está desprotegida, mas também falo sobre forças frágeis, sombras que se dissipam no instante em que a luz da palavra é pronunciada com fé. Quero que você compreenda isso desde o início. Nenhuma vibração de medo possui poder real diante da sua conexão com o bem infinito. O medo é apenas a crença na ausência de Deus, e a ansiedade é a antecipação de um futuro sem a presença da inteligência divina. Quando você entende que nada está separado da fonte da harmonia, ambas se dissolvem como névoa ao sol, e eu quero que você aprenda a dissolvê-las com suavidade, com autoridade, com um novo estado interior que se torna seu por direito e por escolha. O poder está sempre na palavra falada com convicção, pois a palavra molda a atmosfera vibracional ao seu redor. E hoje, eu te conduzirei por esse caminho. Eu quero que você entenda primeiro que toda vibração nasce de uma semente de pensamento. Um pensamento de medo repetido cria uma vibração densa, pesada, que se espalha pelo seu corpo e ambiente. Mas a palavra pronunciada com fé abre um novo campo de energia, uma nova ordem mental. Quando você declara a palavra, você declara a verdade sobre a mentira. A mentira diz, você está sozinho. A verdade diz, o infinito está com você. A mentira diz, o pior vai acontecer. A verdade afirma, o melhor já está preparado. Cada vez que você escolhe qual voz seguir, você define a vibração que ocupará o seu dia. Eu sempre ensinei que nada existe no mundo físico que não nasça antes do mundo invisível. Então, antes de neutralizar o medo, precisamos observar sua causa invisível, a imaginação usada de forma destrutiva. O medo não nasce das circunstâncias, mas da imagem mental que você cria sobre elas. Por isso, hoje eu te peço que comece observando suas imagens internas. Eu quero que você faça agora o primeiro exercício simples, mas profundo. Feche os olhos por um momento e pergunte a si mesmo: qual é a imagem que me causa medo neste momento? Não tente mudar ainda. Apenas observe. Talvez seja uma situação financeira, talvez seja algo relacionado à saúde, talvez seja algo que envolve outras pessoas. Apenas perceba o quadro mental. E agora, faça algo importante. Veja essa imagem ser dissolvida como se fosse um desenho feito em areia que uma onda leva embora. Deixe ir. Você não precisa lutar, apenas permitir que a imagem se desfaça. A mente criativa elimina com facilidade aquilo que você solta com sinceridade. E após essa dissolução, você irá substituir a imagem com a palavra correta. A palavra que cria um novo estado vibracional capaz de neutralizar qualquer sombra. A palavra correta funciona como um comando. É uma lei. Quando você afirma, eu vivo sob a proteção perfeita do infinito, imediatamente sua vibração se eleva. Mas não basta repetir mecanicamente. É preciso sentir o significado por trás da frase. Cada afirmação precisa ser pronunciada com a consciência de que você está acionando uma lei espiritual. Quando você está tomado de medo, sua mente está cativa. Mas quando você declara a palavra, você se liberta da prisão invisível. Eu quero que você entenda que a ansiedade se alimenta do hábito e a coragem da decisão. Por isso, decida agora deixar que cada palavra seja um decreto. Um decreto é irrefutável. Não é pedido tímido. É determinação espiritual. Agora quero que você pratique o segundo exercício. Inspire profundamente e declare, mesmo que em voz baixa, mas com firmeza. Todas as vibrações de medo se dissolvem agora. Eu vivo na frequência da paz. Eu sou governado pela inteligência divina. Repita 3 vezes. Sinta como, a cada repetição, sua atmosfera interna começa a mudar. Não é uma mudança imaginária, é vibracional. A palavra cria forma, cria movimento, cria ordem. Onde o medo tentava ocupar espaço, entra agora a sensação de que tudo está sendo conduzido por uma presença maior. Você não precisa compreender como o medo se dissolve, basta permitir. A ação é espiritual, não lógica. Agora quero explicar algo que muitos não percebem. O medo é uma vibração que tenta te desconectar do seu bem. Ele se manifesta como resistência.
A ansiedade, por sua vez, é uma vibração acelerada que te coloca sempre no amanhã, te impedindo de viver o agora, onde toda a criação realmente acontece. Mas a palavra te traz para o presente. A palavra é sempre um ato do momento. Por isso, quando você declara frases como "tudo que é meu vem até mim no momento certo", você retorna ao ritmo da vida. E a vida é ordenada, nunca apressada. É preciso confiar nesse ritmo. Eu sempre ensinei que a fé é uma substância vibrante, uma energia real que molda a experiência. Fé não é pensamento positivo, é convicção espiritual. Por isso, o próximo exercício é sobre construir essa substância dentro de você. Coloque uma das mãos sobre o coração, sinta seu pulso e diga: "Meu coração bate em harmonia com o bem. Não existe força contrária ao meu bem. Eu estou seguro." Esse exercício ajuda você a ancorar a vibração da segurança, pois o corpo responde imediatamente à palavra. O medo diminui quando você assume que não está à mercê das circunstâncias. A ansiedade diminui quando você entende que não precisa controlar o futuro. E ambas desaparecem quando você se coloca sob a lei do bem. Quando você diz: "A lei do bem governa o meu caminho", você se alinha com o fluxo da proteção. E eu quero que você faça isso quantas vezes forem necessárias ao longo do dia. A palavra não falha quando é sustentada com fé. Também quero que você aprenda a identificar o momento exato em que a vibração do medo tenta entrar. Geralmente, ela vem como um pensamento rápido, uma sensação no peito ou uma inquietação mental. No instante em que perceber, você deve declarar uma frase simples e poderosa: "Eu rejeito esta vibração. Eu escolho a paz." Essa frase é um escudo vibracional. Ela não combate o medo, ela o dissolve. O medo não resiste à escolha consciente. Por fim, quero que você comece a compreender que neutralizar medo e ansiedade não exige luta, exige luz. O medo vive na escuridão da imaginação descontrolada, mas a palavra é luz, é clareza, é direção. Cada vez que você afirma a palavra certa, você está acendendo uma lâmpada dentro do seu próprio mundo. E quando a luz acende, nenhuma sombra permanece. Quando você começa a observar a vibração do medo dentro de si, percebe que ela muitas vezes surge de forma quase automática, como um reflexo condicionado. Isso acontece porque, ao longo da vida, você foi ensinada a reagir ao invés de criar. Foi ensinada a antecipar perigos, imaginar cenários negativos, tentar prever o que poderia dar errado. E esse hábito mental, tão comum, se torna uma fábrica invisível de ansiedade. O que eu quero te mostrar é que você não precisa mais viver da reação, e sim da criação consciente. E a criação consciente começa sempre pela palavra. Ao invés de permitir que seus pensamentos corram para os velhos caminhos, você direciona sua mente através da declaração da verdade. É aqui que a transformação se inicia. Eu quero que você comece a compreender que a vibração do medo é como um visitante indesejado que entra quando encontra a porta aberta. Mas a palavra é justamente o que fecha essa porta. A palavra é o não que você dá ao que não pertence ao seu mundo. Algumas pessoas acreditam que precisam lutar contra os pensamentos negativos, empurrá-los para longe, bloqueá-los com esforço. Mas eu sempre ensinei que a luta fortalece aquilo que você tenta derrotar. Toda resistência aumenta a força do que é resistido. Por isso, não lute contra o medo. Substitua-o. Ele não resiste à substituição. A palavra não entra em guerra. Ela simplesmente toma o lugar. Quando você diz: "Eu vivo sob a luz perfeita da paz divina", não há luta, há troca. Você está escolhendo uma nova vibração. E essa nova vibração neutraliza a antiga. É como acender uma lâmpada em um quarto escuro. A escuridão não precisa ser empurrada para fora. Ela simplesmente se dissolve. A luz faz isso naturalmente. E assim também é a palavra falada. Agora, quero que você faça um exercício que irá ajudar muito nesse processo de substituição. Escolha uma frase curta e poderosa. Pode ser: "Eu estou em perfeita paz." E repita essa frase durante alguns segundos com a respiração ritmada. Inspire lentamente e, ao expirar, fale a frase.
Faça isso por alguns minutos. O objetivo não é decorar palavras, mas criar um novo ritmo interior. O medo vive no descompasso. A paz vive no ritmo. Eu quero que você comece a notar que a vibração do medo também tenta se sustentar através das histórias que você conta para si mesma. Toda vez que você reforça mentalmente um cenário negativo, você alimenta a vibração. Mas quando você declara uma nova história com a palavra, você inicia um novo ciclo vibracional. Então, te convido agora a fazer outro exercício. Identifique um medo específico que esteja te incomodando. Agora, escreva ou fale uma nova história para esse medo. Por exemplo, se o medo estiver ligado a finanças, você pode declarar: o suprimento divino me sustenta e me guia. O caminho do meu bem está aberto e claro. Se o medo estiver ligado à saúde, afirme: minha vida é sustentada pela força perfeita. Cada célula responde à harmonia divina. Ao fazer isso, você cria uma narrativa alinhada com a lei espiritual, não com o temor humano. Existe uma verdade espiritual que preciso que você compreenda profundamente. Você nunca está à mercê das circunstâncias quando sabe como usar a palavra. As circunstâncias são como sombras, mudam de forma conforme a luz mental que você projeta sobre elas. Quando a mente está tomada por medo, as circunstâncias parecem gigantes. Quando a mente se ancora na palavra, as mesmas circunstâncias se reordenam. A ansiedade tenta te convencer de que tudo depende do mundo externo. Mas a palavra te lembra de que tudo depende do seu mundo interno. Quando você muda a vibração interna, os resultados externos começam a se ajustar naturalmente. Muitas pessoas me perguntavam como fortalecer a fé diante do medo, e eu sempre respondia: fé é prática, é ação, é escolha repetida. Você fortalece a fé da mesma forma que fortalece um músculo, exercitando. E o exercício mais poderoso é a palavra. A fé não cresce no silêncio mental. Ela cresce na declaração audível da verdade. Quando você diz: eu sei que algo maravilhoso está acontecendo agora, você treina sua mente a esperar o bem. Isso é fé. Fé não é esperar o pior enquanto tenta pensar no melhor. Fé é esperar o melhor com convicção. E essa convicção nasce da repetição consciente da palavra. Quero que você faça agora um exercício simples, mas que transforma o campo vibracional imediatamente. Escolha uma afirmação que transmita segurança e repita-a 21 vezes. Pode ser: tudo está funcionando a meu favor. Conte nos dedos ou conte mentalmente. Essa repetição não é superstição. Ela cria um novo padrão vibracional. Cada repetição é como um tijolo colocado na construção da sua nova atmosfera interna. Não subestime esse exercício, pois ele tem um poder profundo quando feito com intenção. Agora, quero falar com você sobre algo que muitas pessoas ignoram. O medo é sempre uma profecia negativa. Ele tenta fazer você acreditar em um futuro que não existe. Já a palavra é uma profecia positiva. Ela cria o futuro que você deseja viver. Quando você declara: eu caminho em segurança, guiada pela inteligência divina, você está profetizando luz, não sombra. E essa profecia se cumpre porque está alinhada com a verdade. A ansiedade tenta te arrastar para o e se. A palavra te coloca no assim é. E o assim é tem poder criador. Quero também que você comece a observar seu corpo quando pronuncia a palavra. Seu corpo é sensível à vibração. Observe como os ombros relaxam, como a respiração se aprofunda, como a mente se acalma. A palavra falada é um comando para o corpo. Ele responde à vibração de segurança. Quando você diz: eu sou sustentada pela paz, seu corpo imediatamente tenta se alinhar a essa paz. Essa é a sabedoria do corpo espiritual, do corpo energético. Ele sabe reconhecer a verdade. Agora, quero te guiar em um exercício de neutralização profunda. Sente-se confortavelmente. Inspire e expire algumas vezes. Agora, feche os olhos e imagine uma luz suave envolvendo seu corpo. Essa luz representa a palavra divina. Imagine que, a cada respiração, essa luz fica mais intensa e mais quente. Agora diga: toda vibração de medo se dissolve nesta luz. Eu sou um campo de paz. Repita isso algumas vezes. Sinta como essa luz se expande além do corpo, preenchendo o ambiente ao seu redor. Permita que ela ocupe todo o espaço.
Essa visualização somada à palavra cria uma blindagem vibracional. Você não está pedindo para que o medo desapareça. Você está ascendendo acima dele. O medo sempre tenta te manter pequena. A palavra sempre te convida a expandir. Hoje você escolhe a expansão. Hoje você escolhe a luz. Hoje você escolhe a paz. E ao longo de todo este processo, eu estarei te guiando para que cada vibração indesejada seja substituída pela vibração da verdade divina que habita em você desde sempre. À medida que você avança neste processo de neutralização do medo e da ansiedade, começa a perceber que não se trata apenas de palavras ditas, mas de uma mudança profunda no seu relacionamento com a própria vida. O medo sempre tenta te convencer de que algo está fora de ordem, de que algo pode dar errado a qualquer momento, de que você precisa estar em constante alerta. Mas a palavra te lembra de que existe uma ordem intrínseca no universo, uma inteligência que governa tudo com perfeita precisão. Não existe acaso, não existe caos, não existe desamparo na mente divina. Por isso, quando você se alinha com essa mente através da palavra, a sua própria vida começa a refletir essa ordem. O medo é sempre barulhento. Ele sussurra, grita, cria cenas mentais, provoca sensações físicas. A ansiedade acelera os pensamentos, agita o corpo, distorce a percepção. Mas a palavra é calma, firme, constante. A palavra é a âncora que te mantém centrada, mesmo quando o mar interno tenta se agitar. Por isso, um dos exercícios mais importantes que você pode fazer é desenvolver o hábito de falar a verdade antes que o medo fale. Muitas pessoas só declaram a palavra depois que já se sentem dominadas pelo pânico ou pela aflição. Mas quero que você comece a usá-la preventivamente, como quem fortalece sua estrutura interior. Ao acordar, antes mesmo de entrar no movimento do dia, declare: "Eu caminho na frequência da paz e da proteção divina." Essa simples declaração já cria um campo vibracional que enfraquece a entrada automática do medo. Agora, quero te guiar em um exercício essencial que chamarei de a troca consciente. Ele funciona da seguinte forma: sempre que você perceber um pensamento que provoca medo, diga mentalmente ou em voz baixa: "Eu troco esta imagem pela verdade." E imediatamente declare uma afirmação que neutralize o temor. Por exemplo, se o pensamento for "e se algo der errado?", você responde com: "A perfeição divina ajusta tudo em meu caminho." Se o pensamento for "eu não consigo lidar com isso", você declara: "A força divina me capacita agora." Esse exercício é poderoso porque te transforma de espectadora dos pensamentos em criadora consciente da vibração que deseja sustentar. Existe uma lei espiritual que eu sempre enfatizei: a lei da não resistência. O medo cresce quando você resiste, quando tenta lutar contra ele. Mas quando você simplesmente o substitui, sem se debater, ele perde a força. Por isso repito, não lute contra o medo. Ele quer sua atenção. E toda a atenção é alimento vibracional. Ao invés disso, redirecione seu foco para aquilo que promove paz. A palavra é o instrumento que faz isso com maestria. Ela é como um farol. Enquanto você olha para a luz, a escuridão não pode te dominar. O exercício da troca consciente é justamente essa mudança de foco. Você não precisa expulsar o medo. Basta iluminar sua mente com a verdade. Agora quero te orientar a fazer um exercício corporal. O medo se manifesta no corpo de muitas formas: tensão nos ombros, aperto no peito, respiração curta, mãos frias, estômago contraído. A ansiedade cria um estado de alerta constante, mas quando você integra o corpo ao processo espiritual, a neutralização se torna ainda mais poderosa. Coloque novamente uma das mãos no peito e outra no abdômen. Respire lenta e profundamente. Enquanto inspira, diga mentalmente: "Eu recebo a paz." Enquanto expira, declare: "Eu libero todo medo." Faça isso repetidas vezes até sentir a respiração se estabilizar. Esse exercício cria uma comunicação direta entre a mente espiritual e o corpo físico, harmonizando ambos. Quero também que você compreenda que a palavra falada não apenas neutraliza o medo, mas cria novos caminhos vibracionais. A mente é moldada por repetição. Quando você repete frases de fé, amor, confiança e paz, esses novos caminhos se tornam mais fortes do que os antigos caminhos do medo.
Você está treinando sua mente para preferir a paz. Está ensinando seu corpo a relaxar. Está instruindo sua vibração a se manter elevada. E com o tempo, algo extraordinário acontece. O medo perde o poder de te visitar com a mesma intensidade. Ele chega fraco e se dissolve rápido, porque você se tornou um campo de luz. Agora vou te ensinar um exercício que considero profundamente transformador. O exercício da palavra sussurrada. Você irá escolher uma afirmação curta e repeti-la em sussurro durante alguns minutos. Não é gritar, não é falar alto, não é tentar convencer a mente pela força. É o sussurro. O sussurro cria uma vibração íntima e suave, como se você estivesse falando direto ao seu próprio espírito. A afirmação pode ser: eu sou a paz. Repita devagar, sentindo a vibração no peito. O sussurro cria uma atmosfera de entrega, e a entrega dissolve a ansiedade. A ansiedade, muitas vezes, é fruto do controle excessivo. Você tenta antecipar tudo, resolver tudo, prever tudo. Mas a vida flui melhor quando você permite que a inteligência divina conduza o caminho. Por isso, quero que você declare diariamente: eu entrego todas as minhas preocupações à mente divina, que resolve tudo com perfeição. Essa frase não é um pedido de socorro, é um ato de confiança. E confiança cria relaxamento. E relaxamento neutraliza a ansiedade. Agora quero que você imagine a seguinte cena. À sua frente existe uma porta dourada. Atrás dessa porta está a vibração da paz perfeita. Para entrar, você precisa deixar o medo do lado de fora. Imagine-se colocando todas as suas preocupações em uma caixa, seus medos sobre o futuro, suas dúvidas, suas inquietações. Feche a caixa. Agora, deixe-a no chão, do lado de fora da porta. Toque a maçaneta, abra a porta, entre, sinta-se entrar em um espaço de luz suave, acolhedora, silenciosa. Esse é o estado da mente divina. Agora declare: eu escolhi a paz. Eu permaneço na paz. Essa visualização somada à palavra cria uma mudança vibracional profunda, quase imediata. Por fim, quero que você comece a perceber que a neutralização do medo não acontece apenas quando você está em silêncio fazendo exercícios. Ela acontece ao longo do dia, nos pequenos momentos. Quando surge um pensame nieteou de preocupação, declare mentalmente: eu estou protegida. Se surgir uma dúvida sobre algo que está por vir, diga: o caminho está preparado. Se o corpo começar a se agitar, repita: a calma divina me preenche agora. A palavra precisa se tornar seu novo hábito. Um hábito que dissolve, acalma, reordena e fortalece. Neste processo, você não está tentando consertar a si mesma. Você está apenas retornando ao estado natural para o qual foi criada, o estado de paz. A paz é sua essência. O medo é apenas um visitante. E você está aprendendo a dizer com amor e firmeza: você não pertence mais aqui. À medida que você se aprofunda neste processo de neutralização do medo e da ansiedade pela palavra, começa a perceber algo essencial. A vibração do medo não é apenas um pensamento, mas uma atmosfera. Ela envolve o ambiente interno e externo. E do mesmo modo, a palavra não é apenas uma frase, mas uma força que cria atmosfera, que cria campo, que cria clima interior. Quando você usa a palavra corretamente, você não está apenas acalmando uma emoção, está mudando o ar vibracional do lugar onde você vive mentalmente. É como abrir as janelas de um cômodo escuro e permitir que o ar fresco entre. A palavra ventila a alma, ela oxigena o espírito, ela abre espaço para a luz entrar. O medo vive em ambientes apertados, contraídos, sufocados. Ele tenta diminuir tudo. Diminui a sua visão, diminui sua força, diminui sua fé. A ansiedade acelera os passos, mas não deixa você sair do lugar. É como correr em círculos, mas quando você começa a abrir espaço interno para a palavra, algo extraordinário acontece. A expansão retorna. Você volta a respirar, volta a sentir, volta a confiar. É por isso que sempre repeti: nada, absolutamente nada, pode se manter diante da palavra da verdade. Ela é expansiva, ela é luminosa, ela é libertadora.
Quero agora aprofundar com você um exercício extremamente poderoso que chamo de a consagração do instante. Ele funciona assim. Sempre que você sentir medo ou ansiedade surgir no momento presente, pare por alguns segundos e declare: este instante está entregue à paz divina. Você não precisa fazer nada além disso. Apenas entrega o momento, como quem entrega uma chave. Essa entrega muda imediatamente a vibração do tempo. Quando você consagra o instante, você declara que ele pertence à luz, e não ao medo. E tudo o que pertence à luz se reorganiza. Faça isso várias vezes ao dia. Você verá que situações que antes te agitavam, agora perdem a força. A ansiedade, muitas vezes, nasce da tentativa de sair do momento presente. A mente corre para o futuro, imaginando possibilidades e criando medos. Mas a palavra te traz de volta. Ela te ancora. Por isso, quero que você pratique agora um exercício simples. Sente-se, relaxe os ombros e diga, devagar: neste agora, tudo está bem. Repita algumas vezes. Observe como a ansiedade tenta te puxar para longe dessa verdade. Mas persevere. Continue declarando. A palavra é como água escorrendo sobre uma pedra. No início, parece não fazer diferença, mas com o tempo, molda tudo. Agora, quero te ensinar um exercício que uso para dissolver a vibração do medo mais profundamente. O exercício da luz respirada. Inspire devagar, imaginando que uma luz dourada entra com o ar. Ao expirar, imagine que o medo sai do corpo como uma névoa cinza. Inspire luz, expire medo, inspire paz, expire tensão, inspire confiança, expire dúvida. A palavra pode acompanhar esse processo. Enquanto inspira, declare: a luz me preenche. Enquanto expira, diga: eu libero o medo. Faça isso por alguns minutos. Você perceberá que o corpo responde rapidamente. Ele sabe reconhecer a vibração da verdade e sabe desprender-se do que não é seu. Também quero falar sobre a importância de observar suas próprias palavras cotidianas. Muitas pessoas, sem perceber, reforçam vibrações de medo com frases como: eu tenho medo disso, isso me preocupa. Eu fico ansiosa só de pensar. Não percebem que estão decretando essas vibrações no campo. A palavra cria destino. A fala molda o caminho. Por isso quero que você comece a substituir conscientemente suas declarações diárias. Ao invés de dizer, estou preocupada com isso, diga, estou sendo guiada sobre isso. Ao invés de dizer, tenho medo do que vai acontecer, declare, o bem já está preparado para mim. Ao invés de dizer, não sei o que fazer, diga, a mente divina revela o caminho perfeito. Essas trocas simples transformam completamente sua vibração. Outra prática fundamental que quero que você comece a desenvolver é a observação do primeiro pensamento ao acordar. O início do dia carrega um poder criador imenso. Se o primeiro pensamento é medo, o corpo já desperta contraído. Mas, se o primeiro pensamento é a palavra, você coloca seu dia sob nova direção. Então, ao acordar, antes de levantar, diga: hoje eu caminho na luz da paz divina. Repita algumas vezes. Sinta essa frase criar uma espécie de escudo vibracional. Você não sabe quais circunstâncias virão no dia, mas já declarou quem será ao atravessá-las. Isso muda tudo. Quero te ensinar também uma prática poderosa que chamo de a palavra emergencial. É aquilo que você usa quando o medo tenta te dominar repentinamente. É uma frase curta, forte, direta, que corta a vibração do medo como uma espada espiritual. Pode ser algo como paz agora, ou luz agora, ou Deus está aqui. Essas frases têm uma força imensa porque são decretos curtos, simples e vibracionalmente intensos. Sempre que sentir a ansiedade subir, declare a palavra emergencial em voz baixa ou internamente. Ela funciona como um freio energético, uma reorientação imediata da mente. Com o tempo, o corpo aprende a responder à frase automaticamente, entrando em estado de calma quase instantaneamente. Também quero que você compreenda que a vibração do medo nunca é verdade. Ela é sempre uma distorção, uma ilusão mental. O medo fala sobre cenários que não existem. Ele tenta te convencer de que você está sozinha, desamparada, vulnerável. Mas a palavra revela a realidade espiritual.
Você está sempre amparada, sempre sustentada, sempre guiada. A mente divina nunca te abandona. Quando você fala a palavra, você lembra a si mesma da verdade que o medo tenta te fazer esquecer. Isso é cura espiritual. Cura não é apagar o medo, é lembrar a verdade até que o medo perca sentido. Quero te conduzir agora a um exercício que aprofunda essa lembrança. Feche os olhos e imagine uma grande chama dourada à sua frente. Essa chama representa a verdade divina. Agora, imagine seus medos como pequenos papéis nas suas mãos. Coloque esses papéis na chama. Veja-os queimando suavemente, sem esforço. Observe como eles se transformam em luz. Agora diga: aquilo que pertence ao medo não tem poder sobre mim. Eu vivo na luz. Sinta essa luz invadindo seu peito, preenchendo seus ombros, alcançando sua mente. Permita que a vibração da luz seja seu novo estado. Finalmente, quero que você compreenda este princípio. O medo tenta limitar seu futuro. A palavra abre seu caminho. Quando você escolhe a palavra, você escolhe se expandir. E cada vez que você declara a verdade, está dizendo ao universo: eu estou pronta para viver acima das minhas antigas limitações. E o universo responde. A vibração da paz começa a te seguir. As circunstâncias começam a se alinhar. A vida começa a cooperar com você, porque a palavra cria, sustenta e guia. E você está aprendendo a usá-la como uma mestra da própria vibração. Quando me deparei com a verdade de que o medo não possui existência própria, mas é apenas uma sombra projetada pela minha expectativa do mal, comecei a perceber o quanto eu mesma alimentava essas sombras sem perceber. Eu entendia que o medo não se sustentava por si, mas se sustentava em mim, nas imagens que eu guardava, nos pensamentos que repetia, nas histórias que eu imaginava. E então, de forma consciente, eu decidi tomar de volta a autoridade sobre a minha imaginação, porque a imaginação é o canal pelo qual a fé ou o medo ganha forma. E eu me disse: se tudo aquilo que imagino se torna uma semente vibratória, então eu devo selecionar com grande cuidado o que permito entrar na minha mente. A cada pensamento de ansiedade que surgia, eu repetia: não aceito esta imagem. A perfeição divina agora se manifesta. Essa frase simples, mas poderosa, eu repetia até sentir dentro de mim uma mudança interna, como se o pensamento negativo perdesse força. Porque quando a luz da verdade é firme, a sombra naturalmente desaparece. Em muitos momentos, eu percebia que o medo surgia quando eu tentava controlar tudo com as minhas próprias mãos. Era como se eu acreditasse que o mundo dependia exclusivamente da minha força humana. E isso, inevitavelmente, criava tensão. Quando eu entregava, quando eu soltava, quando eu lembrava que existe uma inteligência infinita que guia cada passo, o medo começava a se dissolver. E eu compreendi que soltar não é desistir, mas permitir que a ação perfeita seja executada sem interferência da minha ansiedade. Eu dizia: eu entrego isto ao divino, que trabalha através de mim. E repetia até que meu corpo relaxasse, até que meus ombros descessem, até que a respiração ficasse mais profunda. A fé verdadeira sempre traz paz física, e eu comecei a identificar isso como um sinal de alinhamento. Eu sempre observei que quando minha mente estava agitada, meu corpo acompanhava essa vibração. Então, desenvolvi um exercício simples, mas transformador. Eu sentava-me confortavelmente e dizia 3 vezes: o sopro da vida me limpa. Então respirava profundamente, imaginando que a luz divina entrava pela minha respiração e expulsava todo o medo na exalação. Repetia isso várias vezes, até sentir um alívio palpável no peito. Aos poucos, percebi que esse ato físico de respirar, junto com a palavra, reforçava a vibração que eu desejava fixar. Porque a palavra, quando falada com intenção, molda a substância invisível da mente, e a respiração, quando consciente, reorganiza a vibração do corpo. Quando eu unia os dois, sentia que toda a minha atmosfera interna era purificada. E então, quando pensamentos de ansiedade tentavam retornar, eu dizia com firmeza: eu rejeito a aparência. Eu aceito apenas o plano divino. Em meus ensinamentos, sempre declarei que nada tem poder, exceto o que nós damos.
Então, cada vez que eu negava o medo e afirmava a verdade, eu retirava a energia que alimentava a vibração do negativo. Esse ato constante de negar e afirmar não é repressão, é seleção consciente. É como se eu dissesse à minha mente: este pensamento não me serve, portanto, não entra. Com o tempo, essa disciplina foi transformando minha vida por completo. Eu deixei de ser escrava das minhas emoções e me tornei capitã delas, guiando-as com sabedoria. Havia dias em que o medo não vinha como um pensamento isolado, mas como uma atmosfera inteira, como uma nuvem que parecia envolver tudo. Quando isso acontecia, eu sabia que precisava usar uma palavra mais forte, mais direta. E então eu dizia: a presença de Deus me envolve como um círculo de luz. Eu repetia isso enquanto visualizava uma esfera radiante ao meu redor. Quanto mais eu visualizava, mais real se tornava a sensação de proteção. E nesse estado mental, o medo simplesmente não encontrava lugar para se fixar. Era como tentar acender uma vela em meio ao sol do meio-dia. A luz maior sempre prevalece. Muitas pessoas vieram até mim dizendo: mas eu não consigo parar de sentir medo. E eu sempre respondi: você não precisa parar o medo. Você precisa elevar a vibração. Quando você eleva a vibração da sua mente, o medo se dissolve por não corresponder mais ao seu nível energético. É como tentar misturar água e óleo. Eles não se combinam porque são substâncias de naturezas diferentes. Assim é o medo e a verdade espiritual. Não importa quão grande pareça o medo, ele nunca poderá se misturar com a vibração da palavra divina. Uma vibração elimina a outra, e a vibração mais elevada sempre vence. Então desenvolvi outro exercício que comecei a usar diariamente. Eu colocava minha mão sobre meu coração e dizia: que a paz de Deus reintegre minhas emoções. E permanecia em silêncio por alguns segundos, sentindo minha mão aquecer. Às vezes, lágrimas vinham, mas eram lágrimas de liberação, não de tristeza. Era como se meu corpo entendesse a ordem espiritual e começasse a se alinhar. Depois, eu prosseguia afirmando: eu vibro na segurança divina. Eu vibro na coragem. Eu vibro na certeza de que tudo coopera para o meu bem. Essas palavras criavam uma nova atmosfera emocional dentro de mim, e qualquer sensação de ansiedade começava a se desfazer. Com o tempo, percebi que a ansiedade também surgia quando eu tentava imaginar o futuro de forma negativa. Então passei a usar a imaginação como aliada. Visualizava o melhor resultado possível, não apenas como um desejo, mas como um fato consumado. Eu via a cena pronta, perfeita, harmoniosa, e dizia: eu já recebi. Essa frase tem um poder especial, pois ela sela a vibração da certeza. Ela não deixa espaço para dúvidas. E quando eu afirmava isso de forma contínua, percebia que minha vibração mudava imediatamente. Uma pessoa que sente que já recebeu não teme, não corre, não luta. Ela descansa. E foi assim que compreendi que a luta contra o medo não é uma batalha, mas uma substituição. Eu não precisava enfrentar o medo. Eu apenas precisava preencher minha mente com tanta luz que o medo não tivesse onde permanecer. A palavra certa, falada com convicção, é essa luz. Ela dissipa, dissolve, reestrutura, reorganiza a vibração interna. E a cada dia que eu aplicava esses exercícios, percebia uma estabilidade maior. A vibração do medo não consegue sobreviver em um campo mental que está constantemente sendo regado com a palavra da verdade. Com o passar do tempo, compreendi que neutralizar vibrações de medo e ansiedade exige não apenas frases ditas ocasionalmente, mas um estado constante de vigilância amorosa sobre os meus pensamentos. Não uma vigilância tensa, mas uma atenção espiritual suave, como quem cuida de um jardim. Porque a mente é exatamente isso, um jardim fértil. Se eu não cuido, ervas daninhas crescem espontaneamente, mas se eu seleciono cuidadosamente o que planto, então a colheita será sempre de paz, segurança e harmonia. Por isso, decidi fazer da palavra uma ferramenta diária, não apenas para emergências. Eu dizia a mim mesma logo ao acordar: hoje eu caminho na vibração da paz perfeita. Ao repetir isso de manhã, eu percebia que o dia inteiro seguia outra direção, como se cada passo fosse suavemente guiado. E então, uma verdade profunda se revelou para mim.
O medo é sempre uma sensação de separação. Sempre que eu me distanciava mentalmente da presença divina, imediatamente surgia o medo. Mas quando eu me lembrava da unidade, da conexão constante com a inteligência infinita, o medo não encontrava lugar para existir. É como se a luz e a escuridão não pudessem ocupar o mesmo espaço. Por isso, comecei a dizer repetidamente: eu e o divino somos um. Essa simples afirmação restaurava minha sensação de ligação. E quando eu me sentia ligada à fonte, nada parecia ameaçador. Eu via tudo como parte de um grande plano perfeito, mesmo aquilo que meus olhos humanos não compreendiam imediatamente. A vibração da ansiedade também muitas vezes surgia quando eu dava mais atenção às aparências do que à verdade espiritual. As aparências são sempre transitórias, sempre ilusórias, sempre sujeitas à transformação. A verdade espiritual, ao contrário, é fixa, eterna, imóvel. Quando eu compreendia isso, eu recuperava a estabilidade interior. Então, sempre que algo externo me inquietava, eu dizia: as aparências mentem, a verdade permanece. E em poucos instantes, a minha atmosfera emocional começava a mudar. Esse exercício simples podia ser repetido quantas vezes fossem necessárias ao longo do dia, e eu recomendava a todos que aprendessem a fazer isso como um reflexo natural, assim como respirar. Uma das práticas mais poderosas que aprendi foi observar meus pensamentos como observadora silenciosa. Eu não tentava impedir que os pensamentos viessem, mas ao observá-los, eu percebia que não precisava concordar com eles. Eu dizia: eu vejo este pensamento, mas ele não é meu. E ao separar-me mentalmente do conteúdo, eu também me separava da vibração dele. É como ver uma nuvem passando. Eu não sou a nuvem, eu sou o céu. E quando eu assumia esse estado de consciência, o medo perdia toda a força, porque o medo só domina quando acreditamos que somos ele. Assim que você percebe que não é o pensamento, mas sim a testemunha dele, a vibração inteira se transforma. Comecei também a ensinar um exercício que muitos consideraram libertador. Ele consistia em fechar os olhos e imaginar um grande quadro negro. Sobre esse quadro, a pessoa deveria visualizar qualquer imagem que representasse sua ansiedade. Uma situação difícil, uma conversa temida, um problema financeiro, qualquer coisa que causasse perturbação. E então, com a mão imaginária, ela deveria começar a apagar a imagem do quadro, passando um pano até que tudo ficasse completamente limpo. Quando o quadro estivesse totalmente apagado, a pessoa deveria dizer: a vida me oferece novas possibilidades, e eu recebo o melhor. Esse exercício permitia ao subconsciente soltar imagens antigas e abrir espaço para imagens harmoniosas. Percebi que quando eu limpava o meu subconsciente dessa forma, a vibração do medo era substituída por uma vibração de expectativa positiva. E a expectativa positiva é um poderoso ímã. Ela atrai tudo aquilo que está em harmonia com o bem. Eu sempre dizia: o que eu espero, eu atraio. Por isso, aprendi a esperar o melhor, mesmo quando a situação parecia distante desse melhor. Porque a vibração antecede a manifestação. E quando minha vibração se alinhava ao bem, o bem se tornava inevitável. Houve momentos em que eu precisei lidar com pessoas que carregavam uma vibração muito pesada de medo ou reclamação. E se eu não estivesse atenta, essas vibrações podiam tentar influenciar o meu estado mental. Mas então eu aprendi a criar um exercício simples para me proteger energeticamente. Antes de encontrar alguém que eu sabia que estava em aflição, eu dizia: sou envolvida pela luz divina. Nada negativo pode entrar. E imaginava uma luz branca ou dourada ao meu redor, firme e radiante. Quando eu fazia isso, percebia que não absorvia mais a ansiedade dos outros. Eu podia ajudar, aconselhar, oferecer paz, mas sem carregar o peso deles dentro de mim. A vibração da luz sempre prevalecia. Uma das grandes chaves para neutralizar o medo foi compreender que cada palavra que eu proferia tinha uma essência criadora. A palavra é a força que molda o invisível. Por isso, comecei a prestar extrema atenção ao que eu dizia sobre mim, sobre meus dias, sobre minha vida. Quando eu dizia algo como "estou preocupada", eu sentia a vibração se fixar em mim. Então, substituí essas expressões por declarações positivas. Eu dizia: eu estou tranquila, eu estou protegida, eu estou guiada.
mesmo que no momento eu ainda estivesse sentindo certa perturbação, porque eu sabia que a palavra tinha o poder de transformar o sentimento. E, de fato, transformava. Se eu mantivesse a afirmação com convicção, o corpo e as emoções acabavam obedecendo. Passei também a fazer um exercício noturno que se tornou um dos mais importantes para a minha paz. Antes de dormir, eu colocava a mão sobre o peito e dizia: "Eu descanso na segurança divina." Repetia essa frase até sentir um relaxamento profundo. E ao dormir nessa vibração, percebia que eu acordava mais leve, mais firme, mais centrada. O subconsciente trabalha durante a noite, e quando eu o alimentava com a palavra certa, ele organizava minhas emoções para que o medo não encontrasse terreno fértil ao amanhecer. Esse simples exercício transformou inúmeras noites que antes eram marcadas por inquietação. E, por fim, compreendi que a vibração do medo se desfaz completamente quando a pessoa se ancora na certeza do bem. Não uma certeza teórica, mas uma certeza vivida, sentida, respirada. Uma certeza tão profunda que nenhuma circunstância externa é capaz de abalar. Quando eu dizia, "tudo está funcionando a meu favor", não era apenas uma frase, era uma verdade espiritual inabalável. E ao viver nessa verdade, eu sentia claramente que o medo e a ansiedade não tinham mais domínio sobre mim. Eles surgiam às vezes como sombras distantes, mas nunca mais conseguiam construir moradia dentro de mim, porque a luz que eu sustentava era maior do que qualquer sombra. Com o tempo, percebi que muitas pessoas acreditavam que neutralizar o medo significava eliminá-lo completamente da experiência humana. Mas o medo não desaparece simplesmente pela vontade. Ele se dissolve pela substituição. Não é a luta que vence o medo, mas sim a luz que ocupa o espaço que ele um dia preencheu. Quanto mais eu compreendia a natureza espiritual da palavra, mais eu percebia que o medo era, na verdade, um convite. Um convite para lembrar quem eu sou. Cada vibração de ansiedade me lembrava que eu havia esquecido momentaneamente da minha posição espiritual. Filha da inteligência divina, apoiada, amparada, provida, guiada. E quando eu retomava essa consciência, era como colocar a chave certa na fechadura certa. Tudo se abria. Eu dizia sempre: "A palavra certa me coloca no lugar certo." E isso era verdade em todos os sentidos: emocional, espiritual, mental e até físico. Porque quando a minha vibração mudava, tudo ao meu redor começava a se reorganizar. Relações se harmonizavam, oportunidades surgiam, caminhos se abriam. O mundo externo nada mais faz do que refletir a vibração interna. Por isso, eu comecei a ensinar que o medo é apenas um sinal, não um inimigo. Um sinal que indica: você não está mais focada no poder que a sustenta. Quando eu compreendi isso, nunca mais tive medo do próprio medo. Eu o acolhia como um lembrete. E, ao acolher, eu transformava. Um dos exercícios mais poderosos que desenvolvi nesse período foi o exercício da substituição imediata. Sempre que eu percebia um pensamento ansioso, eu dizia mentalmente: "Eu substituo esta imagem pela imagem divina." E então imaginava algo que representasse segurança absoluta. Pode ser um raio de luz envolvendo o corpo, uma porta de ouro se abrindo, uma paisagem tranquila, ou até mesmo uma palavra brilhando no ar, como paz, luz, proteção. Ao fazer isso, eu condicionava o subconsciente a responder rapidamente com símbolos de harmonia, e não de medo. Em pouco tempo, percebi que a ansiedade perdia seu ciclo repetitivo, porque eu não alimentava mais a vibração inicial. Outro ponto essencial que aprendi foi o poder da autocompaixão espiritual. Muitas pessoas se culpam por sentir medo. Culpam-se por não serem fortes o bastante, por não terem fé suficiente, e essa culpa gera ainda mais ansiedade. Mas a culpa é uma vibração tão destrutiva quanto o próprio medo. Por isso, eu aprendi a tratar a mim mesma com gentileza. Quando eu me percebia inquieta, eu dizia: "Está tudo bem, a luz está aqui." E essa frase era como um abraço na alma. Ela me lembrava de que a presença divina não me abandona quando eu sinto medo. Ao contrário, é nesses momentos que ela mais se aproxima, esperando apenas que eu a reconheça. Criei outro exercício simples que se tornou muito querido por todos que o praticaram.
Ele consistia em pegar 3 respirações profundas e, na inspiração, dizer mentalmente: recebo a paz. Na expiração, dizer: solto o medo. Recomendo que isso seja feito 3 vezes ao dia, mas especialmente nos momentos de tensão. O subconsciente responde de maneira extraordinária à combinação de respiração e palavra. A respiração acalma o corpo, a palavra acalma a mente, e a repetição consola o espírito. Em poucos minutos, a vibração muda completamente. Passei a ensinar também que a ansiedade, muitas vezes, nasce da sensação de descontrole, uma tentativa de prever o futuro e proteger-se de cenários imaginários. Mas a verdade é que ninguém controla o futuro material. Porém, todos podem controlar o estado internos com o qual caminham em direção ao futuro. E quem caminha em paz, inevitavelmente atrai circunstâncias compatíveis com essa paz. Por isso eu dizia: o meu futuro está nas mãos do divino, e o divino só prepara caminhos de bem. Quando eu afirmava isso com convicção, algo dentro de mim relaxava, e curiosamente eu percebia que as soluções começavam a aparecer sem esforço. O medo é um grande gastador de energia. Ansiedade é como um motor sempre rodando, perdendo combustível. Quando você começa a dominar a vibração da palavra, toda essa energia, antes desperdiçada, volta para você em forma de clareza, foco e força. Eu me sentia mais lúcida, mais presente, mais capaz de agir com precisão. E isso acontecia porque eu havia parado de lutar internamente. Eu descobri que a vibração da luta cria mais luta, enquanto a vibração da paz cria mais paz. A palavra é a ponte que nos leva de uma vibração a outra. Outra prática que desenvolvi foi a técnica do apagamento verbal. Quando eu dizia algo que não representava a vibração que eu desejava, como acho que isso não vai dar certo, ou está difícil, eu imediatamente dizia cancelo, e depois substituía pela afirmação correta: tudo está funcionando perfeitamente. Essa prática impede que a palavra precipite vibrações indesejadas no subconsciente. É como apagar um risco errado antes que ele se torne tinta permanente. Essa agilidade para corrigir o verbo é uma das maiores ferramentas espirituais que alguém pode dominar. Às vezes, o medo vinha de lembranças passadas. O subconsciente tentava projetar velhas experiências no presente. Mas eu aprendi a falar com o subconsciente como quem fala com uma criança assustada. Eu dizia: isso é passado, agora estamos seguros. E essa frase tinha um poder extraordinário. Confortava camadas profundas da minha mente, que muitas vezes nem eu sabia que estavam feridas. Ao praticar isso repetidas vezes, comecei a sentir uma verdadeira limpeza interior, como se velhos pesos se desfizessem silenciosamente, permitindo que minha vibração subisse. Eu também descobri que a vibração da gratidão é uma das mais rápidas para neutralizar o medo. Não gratidão forçada, mas gratidão consciente. Quando eu me sentia ansiosa, eu começava a listar mentalmente tudo pelo que eu podia agradecer naquele momento. Às vezes, eu começava agradecendo pela respiração, pela saúde, pelo teto, pelo alimento, pela minha ligação divina. E gradualmente, uma sensação de abundância se instalava. Onde há abundância, não há espaço para medo. O coração não consegue sentir gratidão verdadeira e ansiedade ao mesmo tempo. Uma vibração inevitavelmente expulsa a outra. E por fim, compreendi que neutralizar o medo é um ato de presença. Quando eu estava totalmente no agora, não havia espaço para preocupações. No momento presente, tudo sempre está bem. É a mente viajando para o futuro que cria ansiedade. Então eu dizia: este momento é seguro. E ao dizer isso, eu me ancorava completamente no agora. E o agora sempre me sustentou. Sempre foi o solo firme onde o divino se manifesta. Se você chegou até aqui, saiba que algo em você já mudou. Porque quando a mente escuta a verdade espiritual, ela não volta ao estado anterior. Ela se expande, se ilumina, se fortalece. E cada palavra que você ouviu agora já começou a agir em seu subconsciente, dissolvendo velhas vibrações, abrindo espaço para uma nova atmosfera interior. Lembre-se sempre de que medo e ansiedade não têm substância própria. Eles se alimentam apenas da atenção que você lhes dá. Mas quando você volta o foco para a palavra,
para a presença, para a verdade, essas vibrações se desfazem como sombras diante da luz. O que importa não é o que você sentiu ontem, nem o que teme sentir amanhã. O que importa é o que você escolhe agora. E agora, você pode escolher a paz. Diga a si mesmo: a luz me guia, a palavra me sustenta. Eu sou maior do que qualquer medo. Repita isso sempre que necessário, até que essa verdade se torne o seu estado natural. Que você caminhe daqui para frente com uma nova consciência. A consciência de que o divino nunca se afasta, nunca se atrasa e nunca falha. Que você sinta a cada dia a vibração da segurança, o calor da proteção e a certeza de que existe um bem maior preparado para você. E que, acima de tudo, você se lembre de que a palavra é seu instrumento, sua ferramenta e sua ponte. Use-a com fé, use-a com amor, use-a com convicção. Eu lhe envio minha bênção, minha luz e minha certeza inabalável. Você está seguro, você está guiado, você está em paz. E assim eu encerro este ensinamento, sabendo que a verdade plantada aqui continuará florescendo em seu caminho. E para termos mais momentos como esse, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações e assim continuarmos nessa jornada de conhecimento e expansão da mente. Que Deus te abençoe.